de Belo Horizonte, mentora e professora da MedGo, e hoje eu vou falar a respeito de carreira e maternidade. Carreira e maternidade, ou carreira versus maternidade. É fato que a maternidade pode ter um grande impacto na carreira de uma mulher. É possível vivenciar a maternidade em sua plenitude e ter uma carreira de sucesso? Sabemos que a necessidade de cuidar de um recém-nascido ou de crianças pequenas é vista como um importante desafio para a mulher, e há quem advogue ser um divisor de águas que pode afetar o desempenho profissional. Mas convido vocês para pensar a partir de outra perspectiva. A perspectiva de como a história da maternidade possibilitou a valorização e, arrisco dizer, o desenvolvimento de habilidades femininas que possibilitaram a ascensão social da mulher no mercado de trabalho. Sobre este ponto de vista, a maternidade foi o primeiro papel social da mulher. Ali, ainda no século XVII, XVIII, foi dado o primeiro passo para o reconhecimento da capacidade da mulher em gerenciar o tempo de forma eficiente e realizar multitarefas de formas aprimorada. Até meados do século XVIII, a maternidade era desvalorizada. O homem era então percebido como superior à mulher e à criança. A constituição da família diferia muito. Não havia em sua cerne sentimentos de ternura e intimidade ligando pais e filhos ou qualquer valorização das crianças. O apego aos cuidados com recém-nascidos não era natural e a mortalidade chegava a 25% das crianças. As mudanças socioeconômicas e culturais fortaleceram então a maternidade. Era preciso procriar, era preciso que as crianças sobrevivessem para se tornarem adultos saudáveis, com força de trabalho. E a mãe foi quem assumiu o papel central nessa tarefa, vista na época como um papel exclusivo da mulher e uma responsabilidade social. A partir dessa modificação de comportamento e de construção dos laços de amor e proteção entre mães e filhos, foi criado o conceito tradicional de lar e família. No Renascimento, a maternidade foi idealizada como uma forma de expressão artística. Muitos pintores famosos retrataram a maternidade em suas obras de artes, destacando-se a beleza e a serenidade do papel materno, mas por vezes solitária e exaustiva. Com o passar dos anos, a maternidade começou a ser vista como um papel ainda mais importante na sociedade, pois as mães eram responsáveis por educar seus filhos para se tornarem cidadãos virtuosos, responsáveis. Elas foram as primeiras professoras. A devoção e a presença vigilante da mãe surgem como valores essenciais, sem os quais os cuidados necessários à preservação da criança não poderiam mais se dar. Dentro desse contexto, cognitivamente, a mãe precisava direcionar o filho, ensinar-lhe passo a passo, e para isso foi necessário aprimorar a empatia, colocar-se no lugar do outro, o que são características fundamentais para o desenvolvimento de habilidades interpessoais. Habilidades estas tão valorizadas no mercado atual. Pois bem, a ampliação das responsabilidades maternas fez-se acompanhar de um crescimento e valorização da mulher-mãe, a rainha do lar, dotada de poder, de respeitabilidade, mas desde que não transcendesse ao domínio doméstico. Mas depois de séculos de amadurecimento e desenvolvimento de habilidades, como conter a mulher exclusivamente ao regime do lar? Fatos históricos como a Revolução Francesa e no século XX a Segunda Guerra Mundial trouxeram novas necessidades. As mulheres se viram obrigadas a lutar pelo sustento dos seus filhos, a trabalhar fora de casa e a se impor na sociedade. A redução da mão de obra masculina possibilitou que as mulheres passassem a ocupar novas posições no mercado de trabalho, com total qualificação e eficiência. Novos valores emergiam nas sociedades, com alteração de conceitos, estilos de vida e arranjos familiares sociais. O empoderamento feminino ergueu-se,
traduzindo a ideia de que a mulher pode escolher o seu papel ou os seus papéis na sociedade, não havendo certo ou errado, nem cedo ou tarde para as suas escolhas. E talvez o maior triunfo da mulher no que se diz respeito ao seu destino é o avanço da endocrinologia, com a descoberta da pílula anticoncepcional na década de 1960. Tal feito possibilitou a mulher repensar e programar o seu futuro com mais consciência. E ao mesmo tempo que ela pôde manifestar o seu poder intelectual e essa capacidade de trabalho, a mulher pôde fazer escolhas conforme a sua perspectiva, a sua realidade, não precisando repetir os passos das suas antecessoras. E certamente essa nova realidade da mulher trouxe talvez seu maior desafio, a de provar sua competência para equilibrar as demandas da carreira e de sua vida pessoal. Mas todos esses anos de evolução, as mulheres se tornaram capazes de realizar multitarefas e se reinventaram diante de cada dificuldade. Não é à toa que a deusa da sabedoria e da estratégia é uma figura feminina, Atenas, também denominada deusa da guerra. Porque para manter o equilíbrio entre maternidade e profissão é necessário estratégias. E me atrevo a citar algumas que considero mais relevantes. Primeira, networking. A troca de experiência com outras colegas e mães podem te ajudar a definir escolhas ou mesmo abrir novas portas. 2. Propósito. Estabeleça clareza nos seus propósitos. É fundamental que as mães trabalhadoras tenham convicção sobre os seus objetivos e valores profissionais. Isso pode ajudá-las a fazer escolhas mais conscientes sobre suas carreiras e dedicar seu tempo e energia em atividades que as motivam e atendem suas necessidades pessoais e financeiras. 3. Tempo. Gerencie seu tempo. Priorize suas tarefas, organize e comece pelo que é mais importante e essencial. Aprenda a delegar, planeje seu dia. Uma forma de se ajudar é organizar a sua rotina baseada na rotina dos seus filhos. Faça pausa, cuide de você, pois manter a sua saúde física e mental é essencial. 4. Rede de apoio. Crie uma rede de apoio forte e confiável. Não dá para fazer tudo sozinho. A maternidade e a educação não são mais concebidos como tarefa exclusiva da mulher. Com isso, a organização de uma rede de apoio, seja por amigos, familiares, vizinhos, creche, babás ou outros profissionais, é importante para assegurar o cuidado dos filhos. É importante lembrar que pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, mas sim de sabedoria. E talvez uma das principais aspectos para a mulher, para conseguir atingir esse equilíbrio de uma forma mais tranquila, se faz na escolha do seu parceiro, do seu namorado, do seu marido, pai do seu filho. Lembre-se que os opostos podem até se atrair, mas apenas os dispostos constroem uma união de parceria, divisão de responsabilidade, compreensão e incentivo mútuo. E por fim, como qualquer outro desafio, a superação, as respostas e a força vão estar muito mais dentro de você do que no mundo que nos cerca. É preciso determinação e resiliência, perseverar perante insucessos, contratempos e desencorajamento. Haverá períodos que sua família demandará mais de você e outros que a sua profissão exigirá mais dedicação. Reconheça esses momentos, seja maleável, dedique-se de coração aberto, sem culpa ou ressentimentos e aproveite a vida. E como bem disse Guimarães Rosa, o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Eu acho, de tudo que eu li e pesquisei sobre maternidade, profissão, e obviamente com a minha experiência pessoal, o que fica muito é ser resiliente. Vão ter dificuldades, vão ter dias mais difíceis do que outros, mas quando a gente tem um propósito bem estabelecido, tanto do ponto de vista de criação dos seus filhos, como da sua carreira profissional, a gente acha força interna para seguir em frente.
A rede de apoio para isso acontecer é fundamental. Nós temos que nos organizar porque nem sempre a gente vai estar disponível para dar aquele apoio, aquele cuidado no momento que o nosso filho precisa, já que a gente vai estar fora trabalhando. Então a gente tem que contar com pessoas, contar com o pai do nosso filho, contar com os avós, com babás, com outros profissionais. Isso é fundamental. A organização da rotina e do tempo, ela é a base para toda essa maquinaria funcionar. E lembrar de cuidar de você, da sua saúde física e mental, porque só assim vai ter força para você seguir esse propósito. E fazendo isso, o momento que você tiver com a sua família, ele vai ser um momento importante e bem aproveitado. Assim como o momento que você vai estar se dedicando na sua profissão. Quando a gente se propõe a fazer algo, a gente faz isso por inteiro, o sucesso ele é inevitável. E planejar isso e curtir cada momento é essencial, porque isso é a vida. Nós fazemos escolhas diárias e a gente lida com essas escolhas. E se vai ser leve ou pesado, isso é muito mais uma questão nossa, do como a gente vê, como a gente trabalha isso, do que de terceiros. Então, eu acho que uma vez que você tenha o propósito, esteja certo do que você quer para a sua vida, você vai criar aparatos, uma base para você conseguir alcançar todos os seus sonhos. Quando eu engravidei da minha primeira filha, eu estava fora de Belo Horizonte, o meu marido morando em Belo Horizonte e eu morando em São Paulo, fazendo a minha formação em transplante, patologia geral. Não foi uma gravidez planejada, obviamente eu já tinha vontade de ter filho, mas foi um susto tanto para mim quanto para o meu marido descobrir que eu estava grávida. E eu estava, isso era setembro, e em março eu tinha já programado uma viagem para fora do país, para os Estados Unidos, para ir para a faculdade de Vanderbilt, aonde eu ia concluir a minha formação de patologia geral. Então, quando eu descobri que eu estava grávida, eu falei assim, meu Deus, era uma decisão que eu tinha que tomar. Eu ia seguir o meu propósito e concluir a minha formação em patologia geral e ir para fora do país grávida e sozinha, porque meu marido não podia ir comigo, ou eu desistiria desse sonho e voltaria para Belo Horizonte, onde eu iria retomar a minha carreira, onde eu tinha parado ela. Bom, eu decidi ir. Mandei uma mensagem para minha professora americana, contei que eu estava grávida e por conta disso eu precisava antecipar a minha formação com ela. Ela foi muito bacana e falou assim, vem, só vem. Então eu fui grávida, fui com 18 semanas de gestação e fiz a minha formação até a minha 32ª semana de gestação lá. Foi ótimo, foi um momento muito especial da minha vida, onde eu estava fazendo o que eu queria, realizando um sonho, e fiz isso com muita disposição, mesmo estando grávida, não tive grandes problemas, e tive que voltar na 32ª semana porque eu tinha optado em ter minha filha aqui no Brasil, não queria ter minha filha fora do país, sem o suporte das pessoas que eu amo, da minha família. Eu considerei que isso era mais importante, mesmo sabendo que se ela nascesse lá, ela teria uma cidadania americana. Voltei para cá, organizei minha casa, porque eu estava morando há mais de um ano fora de Belo Horizonte, voltei, organizei minha casa, meu lar, para receber minha filha, e tive minha primeira filha, e voltei a trabalhar na Santa Casa de Belo Horizonte, já com a minha formação de transplante concluída, e ainda no meio da minha formação de patologia geral, quando a Fernanda, que é a minha primeira filha, tinha 4 meses. Então eu tive o privilégio de ter 4 meses dedicado à minha filha nessa primeira fase de bebê, onde a mãe tem que estar mais presente. Assim, eu senti que eu precisava estar mais com ela. E depois, durante o trabalho, eu descobri um ano e pouco depois que eu estava grávida do meu segundo filho,
e parei numa licença maternidade de 3 meses. Isso, como a gente, na medicina, a maioria das vezes, nós somos profissionais liberais, né? Então, isso tudo foi combinado com a nossa equipe, quanto tempo que eu poderia trabalhar, como que isso seria ajeitado para as pessoas cobrirem meu plantão. Eu arrumei pessoas para fazer essa cobertura por mim. E quando meu filho estava com 3 meses e 1 semana, eu voltei a trabalhar. No início eu fiquei trabalhando somente meio período e aos poucos, à medida que meus filhos foram crescendo e ficando menos dependentes da minha presença, eu fui aumentando minha carga horária e buscando outras coisas na profissão que eu gostaria de alcançar. Então, fui ser professora, fiz meu mestrado, me especializei e comecei a estudar muito sobre doenças raras, entrei para a Sociedade Mineira de Nefrologia, entrei para o CONDORA, que é o Comitê de Doenças Raras da Sociedade Brasileira, comecei a ter palestras frequentes e viagens frequentes para palestrar fora de Belo Horizonte. Isso tudo eu ia me organizando à medida que esses pontos, né, que esses objetivos iam aparecendo na minha vida. Para conseguir trabalhar, progredindo na carreira, estudar, eu contei com suporte, com pessoas que me ajudavam. Então, eu tive babá a partir do meu segundo filho. Na minha primeira filha, eu tinha uma pessoa que me ajudava em casa e ela também era multitasking, digamos assim, e me ajudou muito. E depois, no segundo filho, não teve como, eu tive que ter uma babá para me ajudar a buscar os meninos quando eu não podia, a levar para a escola, buscar na escola, etc. Hoje eu me organizo com meu marido em termos de buscar e levar na escola e conto muito com a presença e com a ajuda dos meus pais, os avós que ficam aí como uma rede de apoio muito importante para mim nesse momento. E ainda dentro da minha dentro da minha equipe de trabalho, eu não trabalho 100% da carga horária que outros colegas trabalham. Então, obviamente, por conta disso, eu optei por trabalhar menos e receber também menos, mas foi uma decisão, porque eu quero ter momentos durante a semana e também mais finais de semana livres para eu ficar com meus filhos, ver eles crescerem, para eu participar um pouco da rotina deles. Porque é muito bom quando, por exemplo, eu tenho a possibilidade de assistir o judô do Arthur de tempo em tempos e ver o tanto que ele está evoluindo. Né? E isso é uma realização muito grande. É lógico que eu estou contando para vocês um pouco da minha realidade. Quando eu tive a minha primeira filha, eu estava com 30 anos, eu formei com 27, então eu já tinha um tempo trabalhando, mesmo que seja em residência médica, mas eu trabalhava na residência, ainda trabalhava fora, o que não necessariamente é algo muito produtivo, porque certamente atrapalha a nossa dedicação na residência e nos estudos, mas a minha realidade financeira era necessária. Eu casei nova, eu casei logo depois do meu primeiro e segundo ano que eu terminei a faculdade, casei durante a residência e fui para fora. Ainda residente, né? Eu não tinha me estabelecido no mercado de trabalho. Então, para isso eu tive que fazer escolhas. Como que eu ia para São Paulo, um custo de vida caro, para sobreviver, para fazer minha formação? Bom, eu tinha guardado algum dinheiro durante a residência e tinha um carro que eu vendi, que foi o que me sustentou por um tempo até em São Paulo. Eu também consegui ganhar um dinheiro trabalhando no hospital onde eu fazia a minha formação. E aí eu tinha um segundo problema, eu tinha que começar a guardar dinheiro para eu pagar também a minha formação no exterior. E nesse momento, estava grávida, né? Então, eu estava casada, meu marido alguns anos na minha frente na carreira médica também, se programou, obviamente, para o que a gente ia precisar
para sustento da nossa filha que ia chegar. E isso eu fui para fora estudar, eu não recebia nada. Mas quando eu voltei a trabalhar o mais cedo possível, já para conseguir ter uma estabilidade financeira aí entre a minha primeira e meu segundo filho. Quando eu tive meu segundo filho foi um pouco mais calmo, porque como eu já estava dentro de um serviço, já estava ingressada na equipe, eu consegui manter algum ganho financeiro mesmo durante o meu afastamento para a licença maternidade, o que ajudou muito. E com o tempo, né, os meninos crescendo, eu podendo voltar, me dedicar mais, as coisas foram evoluindo, tanto do ponto de vista profissional, de aprendizado, reconhecimento, como do ponto de vista financeiro. Esse planejamento financeiro, familiar, com seus propósitos de carreira é fundamental, né? Eu tive uma família que me ajudou, que pagou meus estudos, mas depois que eu formei, saí de casa, casei, eu não tinha o apoio financeiro mais deles. Nem achava que seria justo, né? Já era adulto, maior de idade, tinha que dar conta da minha vida. Então, para isso, é importante a gente planejar, né? A gente tem ou não tem, a gente gasta o que pode, o resto a gente reserva. Nesse início da carreira, mais importante é a gente investir na nossa formação. Mesmo que talvez no primeiro momento você não ganhe o que você idealiza de retorno financeiro, se você não se programar para fazer uma formação adequada, você nunca vai ganhar isso no futuro. A não ser que você use outras estratégias que não sejam uma formação profissional adequada, que eu não considero isso adequado. Eu acho que a gente é médico e a gente tem que ser médico, direito, fazer a coisa bem feita, formação séria, porque a gente lida com a saúde das pessoas e isso é muito sério. Então, essa foi a minha aula sobre carreira e maternidade, meu depoimento pessoal sobre a minha experiência como mãe, como médica, e queria deixar minha mensagem, a minha orientação para as mulheres recém-formadas, que vocês não têm que ter receio, medo de serem mães e seguirem uma carreira profissional de sucesso. Não existe certo ou errado, não existe tarde ou cedo. Isso tudo vai depender da sua realidade, do seu propósito, o que você quer para a sua vida. Uma vez você tendo isso definido, você vai ter aparatos, vai se planejar para fazer com que isso aconteça. Procure ajuda, procure orientações de pessoas e mulheres que você admira. Isso às vezes ajuda a clarear quando parece que tudo está meio escuro. E siga em frente. A vida está aí para ser vivida. A gente só tem uma.